Bom dia a todos. Vamos dar continuidade à nossa disciplina de processo de saúde e doença, do curso de enfermagem da Faculdade Alencarina de Sobral. E hoje nós vamos dar continuidade no assunto e vamos falar sobre determinantes sociais da saúde, né? Nas nossas duas últimas aulas, nós conversamos sobre as concepções, né? Concepções de saúde, concepções de doenças. E dentro dessas concepções, nós vamos hoje, né, avançar nos determinantes sociais da saúde. O áudio tá ok, gente? Vocês estão vendo os slides também direitinho? Tá tudo tranquilo, né? Posso continuar? Sim? Sim. Pronto. Então, assim, gente, como marco teórico, né, os determinantes sociais, eles foram um contexto, né, alternativo ao que se tinha, ao que se começou a perceber como epidemiologia social, né? Em que contexto, professora? A gente vai ver um pouquinho, a gente já viu, inclusive, aí durante as nossas concepções, o estudo das nossas concepções, como também da própria história natural das doenças, que a gente também já estudou, a gente viu toda a retrospectiva, né, das etapas, das fases em que nós tivemos, né, ao longo do desenvolvimento, né, conceitual, teórico sobre saúde e doença. E ao longo desse período, o que se percebeu, né? Que as doenças elas estavam muito, mas muito relacionadas, né? Talvez diretamente relacionadas com as nossas condições sociais, tá? E aí, dentro desse contexto de condição social, envolve, né, todos os aspectos econômico, financeiro, de moradia, né, de educação. Então, é todo o contexto social de forma ampliada. Já falei para vocês que na aula passada que o que nós temos, né, o que nós tínhamos? Nós tínhamos muito uma relação, né, da, é, da como é que eu posso dizer? Dos serviços de gestão, né? Por exemplo, as próprias secretarias municipais de saúde, elas eram Secretaria Municipal da Saúde e Ação Social, né? Por quê? Exatamente por essa percepção, né, dessa proximidade, essa percepção aí dessa interação, né, que existe entre saúde e condições sociais, tá? E isso, gente, não se trata, né, de um simples, como é que eu posso dizer, de uma simples relação, né, de uma simples escolha, né, de metodologia de assistência, de metodologia de trabalho, né? Pelo contrário, isso é uma metodologia que tenta, né, fazer com que nós reflitamos sobre essa realidade, né? E que também busca, né, que também tenta aí propiciar, né, fazer com que as condições de saúde, elas possam vir, desculpem, as condições sociais, elas possam vir a ser trabalhadas, né, com o objetivo de buscarmos transformar as condições de saúde. Tá? Em que sentido, professora? Se nós, né, levássemos em consideração apenas aqueles modelos históricos, né,
de saúde que a gente viu lá no início, o contexto seria diferente. Mas a partir do momento que a gente tem essa visão ampliada, que a própria OMS, ela nos faz refletir, após aquele momento em que a gente vivenciou nas 2 últimas aulas, sobre as concepções, né? Que concepções vai muito mais além do que conceito, né? A gente refletiu muito sobre isso. E quando eu me relembro que concepções envolvem corpos diferentes, né? E dentre esses corpos diferentes, nós vamos ter corpo biológico, corpo físico, corpo energético, né? Corpo mental, tá? Então, esses corpos e a interação entre esses corpos, né? Lá no que a gente estudou, trabalhou nas concepções de saúde, a gente se remete exatamente aqui para que eu consiga, né, o bem-estar de todos esses corpos, ou seja, a manutenção da saúde de todos esses corpos, eu vou precisar perpassar, né, por todo esse contexto de desenvolvimento de novas práticas em saúde, tá? Então, isso não é uma opção, isso é um reflexo do que nós temos hoje de concepções de saúde. Então, por conta dessas concepções e por conta dessa associação, dessa ligação direta, né, entre as nossas condições sociais e as nossas e a resposta à nossa saúde, nós vamos perceber que a atuação, né, dentro dessas condições sociais, ela vai se reverter, ela vai reverberar na melhoria das condições de saúde, da nossa sociedade, tá? Não, esse slide eu acredito que não tenho colocado ainda não, porque eu estou começando com ele hoje. Os das aulas passadas é que eu fui inserindo, tá? Bom, e aí o que a gente tem, né? A gente vai ter, baseado nisso, ter que reinventar, e isso já é um processo que já se iniciou, é um processo que já que não é mais nem considerado novo, né? A gente vai ter que reinventar novas práticas em saúde, né? Vamos ter que reinventar novas abordagens de ensino e formação de nós profissionais da saúde, tá? E é exatamente isso que a gente tem, né? E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui hoje, certo? Por quê? Porque nós vamos precisar, né, inserir esse contexto atual no modo de ver, né, no modo de pensar e no modo de agir dos nossos novos profissionais da saúde, certo? E aí, gente, isso é algo que não tem mais como voltar atrás, não é algo que é exatamente o início aqui dessa frase, não é uma simples opção, é o modelo, é o novo modelo, tá? Nesse contexto, né, o que a gente vai precisar, né? Nós vamos precisar compreender o que são determinantes sociais de saúde, que é o que a gente chama de DSS. Atualmente, os determinantes sociais de saúde, eles têm um conceito bastante generalizado de que as condições de vida e de trabalho dos indivíduos e de grupos da população, eles estão relacionados com sua situação de saúde. É o que a gente acabou, né, de falar, né? E essa ligação, ela é direta, tá? O que eu acabei não envolvendo são as condições de trabalho, mas as condições de saúde, e aí Buzz inclui as condições de trabalho, estão relacionadas diretamente com a situação de saúde do indivíduo. As condições de trabalho, gente, sobretudo,
nas grandes indústrias, nas grandes fábricas, né? Nós sabemos que nem sempre as condições de trabalho elas são salubres, né? Nem sempre as grandes empresas, né, sobretudo as empresas desse nosso mundo capitalista que buscam a todo custo lucro, 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 dinheiro, dinheiro, né, capital, capital, nem sempre elas estão preocupadas aí com essas nossas condições de trabalho, né? Mas diversas são, né, as situações onde as condições de trabalho elas vão estar, né, elas vão comprometer diretamente as nossas condições de saúde, nossa situação de saúde. Seja de cunho psicológico, seja de cunho emocional, seja de cunho físico, né? Então, a gente precisa aí estar compreendendo essa relação e, obviamente, compreendendo o que são determinantes sociais. Determinantes sociais da saúde, gente, é muito comum cair em prova de concurso, tá bom? E, obviamente, com certeza vai cair na nossa prova, certo? Nós temos algumas, não divergências, mas algumas, digamos, complementações conceituais, né, sobre determinantes sociais da saúde, certo? Que complementações são essas? Exatamente no que concerne, exatamente no contexto aí do, de órgãos ou de teóricos, né, que trabalham, que se dedicaram a estudar DSS. Nós temos, né, uma comissão nacional sobre DSS, né, que é a CNDSS. E essa comissão, né, para essa comissão, os determinantes sociais da saúde, eles são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos, raciais, psicológicos e comportamentais que vão influenciar a ocorrência de problemas de saúde, bem como os seus fatores de risco na população, tá? Então, esse é um dos conceitos que eu mais concordo, que eu considero mais amplo, que eu considero mais objetivo, tá? Porque quando eu falo de determinantes sociais, eu vou estar falando de todos esses fatores, né? Fatores diretamente sociais, que dentro desses fatores sociais, o que se tem como fatores sociais, né? Nós temos como fatores sociais as nossas relações com as pessoas, né? Diretamente, mas de maneira mais ampla, né? Os fatores sociais, eles vão englobar questões econômicas, financeiras, culturais, psicológicas, comportamentais, etc, etc, etc. Tá? De educação, tá? A comissão, né, da Organização Mundial da Saúde, que também foca, né, que também se alinha para a questão dos determinantes sociais da saúde, ela traz, né, como esses determinantes sendo as condições sociais em que as pessoas vivem e trabalham, tá? Então, é muito parecido com o conceito, né, que é proposto, que a gente viu no slide anterior, certo? Então, a gente vai ter aí essa relação, essa conjuntura. Nancy, ela definiu, né, como os atores e mecanismos através dos quais as condições sociais afetam a saúde e que potencialmente podem ser alterados através de ações baseadas em informação. Ela já vai mais além, e como eu falei, né, um dos motivos de eu preferir
o conceito da CNDSS exatamente pela objetividade, pela clareza, digamos assim, certo? Onde a gente não tem muita, como é que eu posso colocar? Nós não temos muita, não fica arrodeando, digamos assim, né? É bem direto, é isso, e pronto, né? E ponto final, né? E já o conceito de Nancy, ele, né, define, ele vai, né, ele dá uma volta, assim, maior, tá? Então, eu já não vejo objetividade, né? Tá? Nós temos Tarlov, né? É um pouco mais antigo o seu conceito, mas ele faz uma definição sintética ao entendê-los como características sociais dentro das quais a vida transcorre, tá? Então, é muito próximo, né? Mas de forma mais resumida, parecido com o conceito da Comissão Nacional. Percebem? Então, o que a gente tem, né? Diretamente essa relação, né, entre as condições sociais e as condições de saúde ou a forma, né, como os problemas de saúde eles vão aparecer, tá? Então essa relação, ela é uma relação realmente que existe, uma relação que precisa que nós profissionais tenhamos essa visão mais ampliada. Algumas pessoas, inclusive alguns de nós profissionais da saúde, nós tendemos a confundir determinantes sociais em saúde com fatores de risco de doenças, tá, gente? São duas coisas diferentes, certo? Os determinantes, né, eles apontam tanto para características específicas do contexto social que vão afetar a saúde, como para a maioria com que as condições sociais elas vão traduzir esse impacto sobre a saúde, tá? Então é algo mais indireto, digamos assim. Já os fatores de risco, gente, eles vão ser algo mais direto, eles vão ser algo mais diretamente relacionado com o desenvolvimento de alguma patologia, tá? E o que seria determinação social, né? Seriam exatamente as reações dialéticas entre os fatores e a busca da essência das causas, né? Então, por isso, como eu coloquei, é algo de forma mais indireta, né? Já os fatores, né? Eles são algo mais diretamente relacionado. Como é que a gente pode estar fazendo aí essa diferenciação, professora, né? Entre os determinantes sociais e os fatores de risco, né? Os determinantes sociais, eles vão estar muito mais atribuídos, relacionados com, digamos assim, o nível de condições, certo? Por exemplo, vamos lá. Com relação à própria ocupação, primeiro tópico aí, certo? Ocupação, ele tanto vai se enquadrar em determinados aspectos como um determinante social da saúde, como um fator de risco. Em que situações, professora? Como é que a gente vai fazer essa diferença, né? Como é que nós vamos estar aí fazendo com que, né, a gente possa
entender, né, em que momentos, né, desculpem, os determinantes sociais, eles se encontram, né, com os fatores de risco, tá? A ocupação, ela vai ser um fator de risco quando a condição, ela já foi insalubre, tá? A ocupação, ela vai ser um determinante social quando, por exemplo, inclusive, eu nem tiver uma ocupação. Entendem a diferença? Conseguem compreender? Por quê? Porque se eu não tenho uma ocupação, né, eu vou ter várias condições que vão me levar a perder a minha saúde, ou que vão impactar sobre a minha saúde, né? Vamos lá, quem não tem ocupação, quais são os impactos na saúde dessa pessoa que vocês acham, que vocês consideram que uma pessoa que não tem uma ocupação pode vir a ter? A Thalita colocou com relação à parte financeira, né? Exatamente. E aí, as condições financeiras, né? Elas vão ser exatamente um determinante social da saúde. Bem como o que leva, né? Por exemplo, se eu tenho condições financeiras insuficientes, condições financeiras inadequadas, o que essas minhas condições financeiras inadequadas, insuficientes, vão trazer como impacto para a minha saúde, tá? Exatamente, é mais ou menos nessa linha mesmo, tá, Thalita? Vamos lá para a ocupação. Que tipos de impactos, né? Que tipos de situações uma pessoa que não tem a ocupação, ela pode vir a ter com relação à saúde dela, gente? Como assim, professora, ocupação? Ocupação, o que é ocupação? O que é que vocês entendem por ocupação? Ocupação seria não, a ocupação, ela pode ser um trabalho, pode, né? Mas algumas pessoas têm determinadas ocupações, ocupações, por exemplo, voluntárias, né? Que não são chamadas de trabalhos, né? Mas, por exemplo, se a gente perguntar para vocês, quais são as ocupações de vocês? Quem é que pode me dizer aí? O que é que vocês se ocupam no dia a dia de vocês? Vem para a aula de manhã, né? Alguns faz academia, alguns trabalham, né? A Cristina tá aí, eu sei que a Cristina trabalha à noite, tá? A Manuela também trabalha. Então, isso são ocupações, certo? Algumas pessoas, como eu coloquei, não trabalham, mas, por exemplo, tem alguma dona de casa aí? Se tiver, né? Quais são as nossas ocupações? Entendem? Então, assim, o Adonias está colocando exatamente, né? Depressão, alcoolismo, são sim impactos que podem vir, né? Afetar a nossa saúde e que podem, né? E usualmente estão relacionados com a falta de ocupação, tá? Isso é uma pura verdade, né? Além de que, se a gente for associar ocupação com trabalho, né? Então, por exemplo, quem não tem trabalho já vai ter, né, nesse sentido, então, questões, né, questões financeiras que vão dificultar outros aspectos, né,
da saúde, tá? Então, se eu não tenho condições financeiras, certo? Como a Thalita colocou, hoje nós temos acesso ao SUS, né? Então, hoje, para a gente ter saúde, teoricamente, nós não precisamos ter dinheiro, certo? Então, a gente tem o Sistema Único de Saúde. Mas, e os outros aspectos, né? Será que eu vou conseguir ter boas condições de moradia? Será que eu vou conseguir ter boas condições de alimentação? Tá? Então, são esses pontos que a gente precisa compreender, né? Vocês conseguiram evidenciar, conseguiram aí definir, né? Visualizar essas diferenças entre os determinantes sociais e os fatores de risco, né? Como eu falei, por vezes, dependendo do ponto de vista onde a gente olhar, ele pode estar nos dois pontos, ele pode estar nos dois lugares, tá? Por exemplo, a Adonias colocou o alcoolismo, né? O alcoolismo, ele vai ser um grande fator de risco para muitas doenças, sobretudo doenças hepáticas e doenças oncológicas, né? Doenças, tipos de cânceres, certo? Então, ela vai entrar como um fator de risco, mas ela também vai entrar, gente, como um fator que vai impactar sobre a nossa saúde, né? O alcoolismo em isolado, né? Quais são as situações que um alcoolismo gera para uma pessoa? Perda do emprego, desestrutura familiar, não é? Então, assim, percebem? Cada um desses aspectos, eles podem estar, né, acidentes, né? Então, cada um desses aspectos, eles podem estar, né, envolvidos nos dois âmbitos, como determinantes sociais e como fatores de risco, tá? Talvez, dentre os fatores de risco, que não vão se enquadrar diretamente como determinantes sociais, nós tenhamos aí os fatores de risco genéticos, né? Por quê? Porque dependendo desses fatores de risco genéticos, nós não vamos ter como interferir, né? Se for uma herança genética de dislipidemia, né? Que é aumento do colesterol, a gente não vai ter como interferir nisso, né? E isso é um determinante social? Não, né? Eu não, já que eu não tenho como interferir, eu não vou ter, né, como modificá-lo, né? Então eu não posso considerar que ele é um determinante social de saúde, certo? Ele não vai estar relacionado diretamente ao social, porque até os fatores de risco biológicos, por exemplo, eles podem estar eles podem existir, né, por alguns determinantes sociais. Vamos lá, tuberculose. Né? Tuberculose é causada por um agente biológico, né, Mycobacterium tuberculosis, certo? Mas ela tem preferência e ela é muito mais comum em que tipos de pessoas, né? Ela vai ser muito mais comum em pessoas que têm desnutrição, que têm condições, né, alimentares precárias. Ela vai ser mais comum em moradias que tenham uma ocupação, né, muito grande, tipo casas de um cômodo que morem 6 pessoas, entendem? E
alguns outros aspectos, né, com relação à imunidade, certo? Então, a gente tem aí toda essa correlação, tá? Então, o fator de risco dela, né, da tuberculose, é o contato direto com o agente, mas nesse contexto nós vamos ter aí determinantes sociais da saúde que vão propiciar, que vão impactar, né, no desenvolvimento da tuberculose. A Thalita está nos perguntando com relação às doenças psicológicas, se elas entram nesse âmbito também, né? E elas entram sim nesse âmbito, certo? A gente viu, né, lá nas nossas concepções de saúde, que nós temos, né, esse aspecto psicológico, né, que ele é um dos tipos de patologias que a gente vai ter, certo? Então, se eu tenho essa questão, se eu tenho aí esse contexto, obviamente, né, nós vamos ter aí essa relação entre as doenças psicológicas e os determinantes sociais da saúde, tá? Vamos sim ter essa relação, ok? Imaginemos novamente, né, o exemplo que o Adonias acabou de colocar, a questão da depressão, né? É um distúrbio psicológico, psicoafetivo, psicoemocional, né? E aí ele pode vir a ser causado por uma falta de ocupação, né? Quantas pessoas a gente já ouviu falar que entraram em depressão agora, nesse momento de pandemia, né? Por conta de que não perderam empregos ou não estavam podendo sair para ir trabalhar, né? Estavam confinados em casa, entendem? Então, se tem uma relação direta com o que a gente está vendo aqui, tá certo? Então, nós temos aí esse contexto, né, para ser evidenciado. Nós temos basicamente, gente, dois contextos, não seriam dois tipos, mas dois aspectos nos quais são evidenciados os determinantes sociais da saúde, tá? Que são as desigualdades e que são as iniquidades, tá? E a gente precisa compreender um pouquinho qual é a diferença e qual é a semelhança, né, entre os dois. O que que são desigualdades, né, no contexto de determinação social e o que são iniquidades, né? Então a gente vai precisar compreender aí, né, esse contexto, certo? Nós temos como desigualdades, né, as diferenças nos estados de saúde entre os indivíduos, certo? Então, desigualdades são diferenças no estado de saúde entre os indivíduos. Já as iniquidades, né, são desigualdades de saúde entre grupos populacionais que, além de sistemáticas e relevantes, são também evitáveis, injustas e desnecessárias. Eita, professora. Então, iniquidades são desigualdades de forma maior, de forma ampliada. É isso? Vamos lá tentar explicar com exemplos, certo? O que eu tenho de desigualdade como um determinante social? Por exemplo,
Um exemplo de desigualdade seria a minha casa não ter saneamento básico, por exemplo, certo? Então, na minha casa, o esgoto ele passa a céu aberto, né? Por conta desse esgoto passar a céu aberto, os meus filhos, né? Eles adoecem muito facilmente, né? Existe a proliferação de muitos insetos, né? Moscas, mosquitos, baratas, né? Tá? Então, eu, obviamente, vou ter aí piores condições de saúde do que uma pessoa que tenha casa, né, com o sistema de esgoto fechado, certo? Professor, isso não seria uma iniquidade, né? Isso seria uma iniquidade, gente, se a gente comparar isso entre bairros, por exemplo, certo? Por quê? Porque as iniquidades, elas são desigualdades entre grupos populacionais. Então, é algo mais amplo, tá? Então, se eu pegar um bairro mais desenvolvido e compará-lo com um bairro não desenvolvido, que não tenha saneamento, que não tenha coleta de lixo, que não tenha água encanada nas casas, que não tenha banheiro. Professor, isso ainda existe? Muito, gente. Só darmos uma volta ali, por exemplo, pelo Padre Palhano, tá? Um bairro aqui de Sobral, que a gente tem muito isso, muito. Tem uma ruazinha estreitinha que passa ali atrás da fábrica da Del Rio, tá? Que é muito, muito nítido essas iniquidades, né? Então, nesse contexto, né, nós vamos ter, né, basicamente, de diferenças esses dois pontos, né, onde nós temos as desigualdades de forma mais individual, né, e de outra forma, né, e as iniquidades de uma forma mais ampliada, tá? Então, é essa, né, a relação que nós vamos ter entre os dois, tá? Então, basicamente, né, essas vão ser as diferenças. Isso, Thalita, a diferença é mais a questão, na verdade, não é nem a questão da população, é a questão da amplitude, né, que isso atinge uma população, certo? Então, por exemplo, eu posso ter bairros, né, onde uma única casa ela não tenha banheiro, mas as demais casas elas têm banheiros, certo? Então, não posso dizer, por exemplo, a população do Padre Palhano, ela é um exemplo de iniquidade comparada à população de bairro tal, entende? Mas sim a amplitude disso. Se isso envolver, né, um grupo, uma população, né, e aí sim ela é considerada uma iniquidade. Se isso for algo individual, isso é apenas uma desigualdade, certo? Por exemplo, quem tem filhos aí, ou irmãos, né, as duas são desigualdades, né? É exatamente nesse. Você entendeu, né? O X da questão. As duas, elas tratam de desigualdades, elas tratam de diferenças nos estados de saúde. Uma relacionada de forma individual e outra, ela envolve uma população, né? Mas assim, por que eu coloquei que, quando você perguntou se a questão é da população, tem que a população inteira,
né, está comprometida com essa desigualdade para que eu possa dizer que isso é uma iniquidade, certo? Porque se dentro de uma população inteira, como eu ia acabando de colocar, eu tenho apenas a minha casa que não tem banheiro, então isso não é uma iniquidade, isso é uma desigualdade, certo? Mas, se a população inteira do meu bairro não tem banheiro e a população inteira do bairro da Thalita tem banheiro, isso não é mais só uma desigualdade. É uma desigualdade nos grupos. Então, se é uma desigualdade nos grupos, eu chamo a isso iniquidades. Melhorou a compreensão, Thalita? E os demais? Tá? Ótimo. Então, é nesse contexto, tá certo? Você faz. Os dois são desigualdades, né? Os dois tratam de desigualdades, mas as desigualdades, elas tratam das diferenças de forma individual. E as iniquidades tratam das diferenças de forma mais ampla, mais sistêmica, certo? Tá? Então, por exemplo, a própria questão que vocês colocaram, né, das condições de saúde, desculpem, dos sistemas de gestão da saúde anteriores ao SUS, né, o que a gente tinha. Então, isso era uma iniquidade. Concordam? Quem não tinha dinheiro, não tinha emprego, não tinha saúde, não tinha INAMPS, não era assim? Quem ou tinha emprego, carteira assinada, ou tinha dinheiro para comprar a carteirinha do INAMPS, tinha saúde, tinha assistência à saúde. Não era dessa forma que acontecia? Então, isso são iniquidades, tá? Mas hoje, por exemplo, hoje todos nós não temos direito ao SUS? Não temos? Todos nós temos direito ao SUS. Mas eu opto por ter um convênio, né? Porque eu não sou satisfeita com o tipo de assistência que eu recebo no SUS. Então, o que vai acontecer? Isso vai ser uma desigualdade, né? É uma questão individual. De repente, porque eu tenho plano de saúde, eu tenho mais acesso à assistência à saúde. De você, Thalita, que não tem um plano de saúde e recebe assistência do SUS, certo? Então, vai ser uma diferença entre nós, tá? Ficou claro, gente? É muito importante que isso fique claro. Por quê? Porque é muito, muito, muito comum desigualdades e iniquidades cair em questões de provas de concurso, tá? E, obviamente, é algo que vai cair, com certeza, nas nossas avaliações, né? Tá certo? Não só a Thalita, como os demais, né? Como todos. Bom, e aí, gente, Buzz volta aqui de novo, né? Ele trouxe lá o primeiro conceito que a gente viu de determinantes da saúde, né? Daquela relação direta, né, entre as condições sociais, né, e as nossas condições de saúde. E ele traz aqui para a gente os principais desafios, né, que a gente vai ter, que a gente pode vir a ter com relação aos determinantes, né? Estabelecer uma hierarquia de determinações entre os fatores mais gerais de natureza social, econômica, política, né, e as mediações através das quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas, né, já que a relação de determinação não é uma simples relação direta de causa e efeito, né? Então, com isso, a gente precisa compreender, né, que não há uma relação, uma correlação constante, né,
entre macroindicadores de riqueza de uma sociedade, como o PIB, com os indicadores de saúde. Professora, eu não estou mais entendendo. Você não falou nesse instante que as condições financeiras, as condições sociais, elas são diretamente associadas às condições de saúde? E agora, aí você está dizendo o contrário? Não, gente, não estou dizendo o contrário. É a mesma coisa. O que Buzz está dizendo aqui é que eu não posso me basear, se a gente for avaliar, gente, o PIB, né, do Brasil de alguns anos, e se a gente, o quanto, né, nós temos um país rico, né, o quanto nós temos um país aí com recursos, tá? Se a gente fosse levar em consideração país rico, né, boas condições de saúde, se a gente fosse fazer essa relação direta, né, show de bola. Não seria? Nós moramos num país rico, nós todos teríamos excelentes condições de saúde, excelentes indicadores aí de saúde, né? Só que não é assim que acontece, né? Então, e não sendo assim, nós vamos ter divergências, né? Gente, só um minutinho, tá? Um minuto. Então, meus queridos, voltei. Então, meus filhos, o que a gente vai ter, né? A gente vai ter exatamente, né, essa compreensão, esse entendimento que o que precisa ser avaliado, né, são as condições, ou as condições individuais, ou as condições a nível populacional, tá? Porque eu vou ter essa discrepância. Se eu for avaliar, né, um país que é considerado rico com ligar diretamente essa riqueza com bons indicadores de saúde, a gente vai estar equivocado, certo? Embora, né, o volume de riqueza gerado por uma sociedade seja um elemento fundamental para viabilizar melhores condições de vida e de saúde, né, precisamos saber onde esse PIB, nas mãos de quem esse PIB está, certo? Se a gente fosse, né, fazer uma distribuição per capita, né, ou seja, por cabeça, né, do recurso que se tem aqui no Brasil, nós todos viveríamos muito bem, né? Entretanto, nós temos um grande, né, uma grande concentração de riqueza na mão de poucos, né? E temos grandes necessidades financeiras na mão de muitos, certo? Então, o que há aqui a nível de Brasil é uma péssima distribuição de renda, né? Uma total desigualdade nessa distribuição de renda. E aí, obviamente, isso vai impactar negativamente nessas condições de saúde. Então, é fundamental que a gente consiga, né, distinguir entre determinantes de saúde dos indivíduos e determinantes de saúde de grupos e populações, que é exatamente a diferença entre iniquidades e desigualdades, certo?
Por que isso? Por que é importante a gente compreender essa diferença? Exatamente por essa questão, por esse contexto, né? Onde alguns fatores, eles vão ser importantes para explicar as diferenças no estado de saúde dos indivíduos, mas eles não vão explicar as diferenças entre grupos, certo? Então, nesse aspecto, nesse contexto, né, nós temos aí, né, algumas diferenças, né? Não basta, né, somar os fatores identificados em estudos com indivíduos para conhecer os determinantes de saúde no nível da sociedade, né? A gente precisa ir além disso, né? Ter uma visão aí ampliada desse contexto, né? Nós precisamos aí ter uma compreensão maior, né? Ter uma ampliação dessa visão, tá? Existem algumas diferenças que são importantes, né? Por exemplo, de mortalidade entre classes sociais ou grupos, né? Ocupacionais que não podem ser explicados pelos mesmos fatores aos quais se atribuem as diferenças entre esses indivíduos, né? Por quê? Por exemplo, se nós controlamos esses fatores, né? O hábito de fumar, dieta, sedentarismo, por exemplo, né? As diferenças entre esses estratos sociais, elas vão permanecer praticamente inalteradas, tá? Então, se nós temos um entendimento dessa inalteração, né, dessas diferenças, nós vamos perceber exatamente que, por mais que eu mude, né, os fatores, né, eu vou provavelmente continuar tendo, né, as mesmas diferenças sociais, certo? Ou seja, gente, por exemplo, o hábito de fumar. Só quem fuma é pessoas que não têm condições financeiras, sociais, quem não tem nível de formação. Só quem fuma é pobre, analfabeto, negro. Não, gente, né? Toda e qualquer pessoa pode fumar e a gente sabe que nós temos aí uma variedade muito grande entre essas pessoas, né, adeptas ao uso do tabagismo, certo? Então, se eu tenho essa noção, se eu tenho esse conhecimento, esse entendimento, só existem pessoas gordas, ricas? Não, a gente sabe que tem pessoas com poucas condições financeiras que também são ricas, entende? Ou gordas, entendem? Então, isso é o que comprova que nós precisamos compreender, né, o que são esses fatores mais individuais e o que são esses fatores que vão né, comprometer, envolver de forma mais grupal, né? Ainda, né, Buzz continuando aqui, ele ainda coloca como desafio, né, por exemplo, os fatores individuais, né, eles são importantes para identificar que indivíduos, né, no interior de um grupo estão submetidos a maior risco. As diferenças nos níveis de saúde entre grupos e países estão mais relacionadas com outros fatores, né? Principalmente com aí dos princípios, né, do SUS, que é a questão da equidade na distribuição de renda, tá? Então, a equidade, ela precisa, né, ser vista aí de forma, né, geral. Então,
essa equidade, esse equilíbrio aí nessa distribuição de renda, se ele não ocorre, né, nós não vamos ter, obviamente, uma equidade nos resultados, né? Buzz coloca, né, o Japão é o país com a maior expectativa de vida ao nascer, né? Isso não se deve, né, porque os japoneses fumam menos ou fazem mais exercícios, mas sim porque o Japão é um dos países mais igualitários do mundo, certo? Ele tem essa distribuição aí muito, muito, muito igualitária, tá? Então, esse é um dos fatores. A gente ainda tem alguns aspectos que a gente precisa estudar, desenvolver, compreender, né? Que são os aspectos físico-materiais, né? Onde as diferenças de renda, elas vão influenciar a saúde, né, pela escassez de recursos dos indivíduos e pela ausência de investimentos, né, em infraestrutura comunitária. Então, a gente vai ter aí aqueles fatores que a gente viu lá nos primeiros slides, né, relacionados à educação, transporte, saneamento, habitação, serviços de saúde, né, tudo isso vai estar aí decorrente desses processos econômicos e de decisões políticas, né. Nós temos os fatores psicossociais, né? E aí, acho que foi a Thalita que fez essa pergunta, esse questionamento, né? Onde nós vamos ter as relações, né? Entre percepções de desigualdades sociais, mecanismos psicobiológicos e situação de saúde, né? Onde a gente vai ter percepções e experiências de pessoas em sociedades desiguais, né? E isso, gente, afeta, né, a nossa satisfação, nosso bem-estar, né? E provoca, obviamente, prejuízos à nossa saúde, né? Então, a gente se ver, né? A gente se perceber sendo pessoas iguais, né? Pessoas aí de uma mesma faixa etária, de uma mesma de um mesmo biofísico, né? Mas com condições sociais extremamente desiguais, obviamente isso vai, né, interferir aí, vai provocar esse prejuízo à nossa saúde. Fatores ecossociais em enfoques multiníveis, o que é isso, professora, né? Vai se buscar integrar as abordagens individuais e grupais, sociais e biológicas, né, numa perspectiva mais dinâmica, histórica, né? Então, vai haver aí essa relação mais direta, né? E também a questão do capital social, né? Relações entre a saúde das populações, as desigualdades nas condições de vida e o grau de desenvolvimento da trama de vínculos e associações entre os indivíduos e grupos, né? Então, nesse contexto, a gente vai, né, ter relações, aí vamos ter situações, né, que vão provocar aí o aparecimento dessas iniquidades, certo? Diversos modelos, né, eles vão procurar aí estar esquematizando essas relações, né, entre os diversos fatores, através desses diversos enfoques, né? E aí a gente precisa compreender exatamente esse todo, né? Esse contexto geral, esse contexto realmente como um todo, para que a gente possa vir estar aí compreendendo, né, essas questões, tá? E aí, né, eu trago novamente aquele modelo que eu trouxe na aula passada, né, que eu só apresentei de forma muito sucinta, né, que é o modelo de Dahlgren e de Whitehead, onde
nós temos, né, o semicírculo, e esse semicírculo, ele está ligando diretamente todas essas condições sociais que nós estudamos, né, desde o início da nossa aula até agora, onde nós temos a camada mais distal, né, elas estão os macrodeterminantes, né, os fatores macrodeterminantes, e as camadas mais proximais estão aí os fatores determinantes individuais, né? Então, a nível lá de desigualdades e iniquidades, né, nós teríamos aí, nessa camada mais distal, as iniquidades, né? E nessa camada mais proximal, as desigualdades, tá? O modelo, ele não pretende explicar, né, com uma riqueza de detalhes, né, as relações e mediações entre os diversos níveis e a gênese das iniquidades, tá? Mas, obviamente, a gente consegue aí ter uma visão, né, ampliada desse arcabouço, né? E aí, relembrando, né, esse modelo, nós temos exatamente aí como condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, né, nós vamos ter a visualização aí, né, das condições de vida e das condições de trabalho. Obviamente, gente, como eu coloquei para vocês na nossa última aula, ele é um modelo, né, ainda utilizado, ainda presente, mas ele é um modelo já antigo, né, onde ainda se tinha muito como condições de trabalho esse trabalho mais braçal, esse trabalho mais agrícola, né? E por mais que já se tenha, né, já se tivesse aí inserido, né, esses aspectos mais psicossociais, eles ainda não tinham, né, a essa época, essa visualização de importância que nós temos hoje, né, sobre a saúde, a própria saúde mental, né, os aspectos psicológicos, né, nesse contexto, tá? Enfim, o que que a gente tem, o que que a gente vai ter, né? Nós vamos ter aí as condições de vida e de trabalho, né? Onde nessa relação nós vamos ter o contexto do ambiente de trabalho, o contexto da educação, os tipos de trabalho, né? Vamos ter a questão do desemprego, vamos ter a questão de saneamento, de fornecimento, abastecimento de água, né? Vamos ter os serviços sociais de saúde, a questão da habitação, né? E aí, interligando essas condições macro, né, com essas condições mais individuais, nós vamos ter exatamente as redes sociais e comunitárias, né? E o estilo de vida dos indivíduos. Então, num anel, você está relacionado às iniquidades, a forma mais geral, englobando comunidades, populações. E na linha de baixo, no centro, né, no núcleo aí desse semicírculo, nós vamos ter as desigualdades, né, que vão envolver aí os fatores individuais, como estilo de vida dos indivíduos, idade, sexo, fatores hereditários, enfim. E também temos, né, um outro modelo, um modelo mais moderno, né, que é de Derrick e Alquist, né? E eles buscaram aí, né, sintetizar nessa questão do contexto social e do contexto das políticas, e aqui não são políticas partidárias, tá, gente? São políticas de saúde, políticas de educação, ou seja, modelos, né? E aí ele
perpassa, né, e faz links, né, entre a questão da posição social, da exposição específica, doença ou acidente, consequências sociais ou mal, estado de saúde. Então, né, o tópico 1 seria ali, cada indivíduo, ele ocupa determinada posição social como resultado de diversos mecanismos sociais. O ponto 2, né, seria um diferencial de vulnerabilidade à ocorrência de doenças. E o tópico 3 seria um diferencial de consequências sociais ou físicas. E daí nós teríamos no tópico 4, né, um impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e sua família, tá? Então, em linhas gerais, num contexto geral, nós teríamos aí esse modelo. Esse modelo, ele não foi muito utilizado, né? Ele acabou se perdendo e não sendo amplamente, né, difundido, tá? E aqui a gente tem só alguns exemplos, tá? Na verdade, como eu vou passar os slides para vocês, depois vocês podem estar vendo esses exemplos aí de forma mais individual. Temos dúvidas, perguntas? A Cristina está aí? Ela está preocupada porque ela está sozinha, mas eu já entrei em contato com a aluna que fez as provas, fez as atividades, ver se ela vai continuar realmente ou não, para fazer dupla com ela, porque daí, se não, a gente insere a Cristina num outro grupo, tá certo? Eu dou um retorno ainda hoje. Dúvidas, perguntas? De certa forma, uma dúvida. É a respeito do trabalho que você colocou das cartas, professora, da declaração já. Como é que você vai querer aqueles resumos? É bem resumido, a gente pode fazer como é que você vai determinar? Não, assim, é um resumo, mas que contemple as informações cruciais, né? O que o documento traz com relação à saúde, né? Se ele é utilizado, se não é, se ele participou de algum marco, né, mais histórico para a saúde, se ele for um documento em vão, enfim, seria realmente um contexto mais geral. Né? Oi? Uma lauda? Acho que em algumas situações é suficiente. Uhum. Pois tá certo. Viu? Obrigada. Por nada. Mais alguma coisa, meninos? Não, nada? Então, pronto, eu já fui fazendo aqui a chamada conforme as entradas de vocês, tá bom? Eu dou esse retorno lá no grupo. E nós nos vemos na próxima quarta-feira, já com a apresentação das primeiras equipes, tá bom? Das primeiras duplas. Ok? Tchau, tchau. Beijos. Até semana que vem.